áudio, iniciando a gravação aqui no Microsoft Teams. Recording, ok, recording. Bom dia, alunos, novamente. Certo? Vamos reduzir isso aqui. Pá. Certo? Aulas passadas a gente falou sobre as aletas, né, que são superfícies que se estendem em relação ao meio. Então, quando a energia vai sendo conduzida, né, de uma ponta a outra, ou da base dela para a ponta, ou da ponta para a base, etc., a gente vai ter a transferência de calor por condução no interior da aleta e a gente vai ter convecção ocorrendo nas laterais dessa aleta. Daí isso vai deformar o campo de temperaturas inteirinho e vai chegar nas distribuições exponenciais que a gente deduziu na aula passada, em maior parte, tá? E chegar nesse quadro, né, de resumo aqui, onde tem qual seria a distribuição de temperaturas, né, em excesso para cada tipo de aleta, com base, né, na condição que a gente teria para a ponta dela, sendo que para a base a gente vai ter sempre o θB, né, a temperatura em excesso para a base, que é a temperatura da base menos do infinito, certo? E elas vão ser descritas basicamente em função de cossenos e senos hiperbólicos, de um valor m, que é basicamente essa constante do H, perímetro sobre condutividade é transversal, e no caso a taxa de transferência de calor, a gente tem uma outra constante, que é um m maiúsculo, que é o θB, raiz do H, perímetro, condutividade, área transversal. A gente usou isso na aula passada para fazer esse pequeno probleminha aqui. Não sei se eu postei ele para vocês, vamos dar uma olhadinha. Rapidinho. Abrindo, aba. Transferência de calor tá aqui. Ponto. Nós estamos em dia 5, coloquei. Então tá aqui pra gente também. O que eu não coloquei foi o link, né, pra aula. Não tá aparecendo aqui. Aliás, não tô colocando link pra aula desde o dia 4. Tem um monte de link que eu tenho que pegar do YouTube e colocar aqui porque no Teams não tá gravando. Mas depois eu coloco, tá? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai continuar nossa visita pelo mundo das aletas, certo? E o problema que a gente tem que fazer é esse aqui, ó. A gente tem uma barra retangular de alumínio, que ela tem 5 centímetros de largura, 1 centímetro de espessura, 20 centímetros de comprimento. Ela está sendo fixada entre duas superfícies que estão sendo mantidas a 150 graus. O conjunto está exposto ao ar atmosférico com temperatura de 20 graus Celsius, cujo coeficiente convectivo ele é de 30 watts por metro quadrado Kelvin. Pede para a gente considerar os efeitos da radiação e pede para determinar duas coisas. Primeiro, a temperatura na barra a uma distância de 15 centímetros da superfície, então deve ser da base, né? E da área de transferência de calor através da barra. Então a letra A primeiro, uma barra tem 30 e ela está entre duas superfícies que estão a 150, na verdade uma perguntinha bem tricky, né? Tem uma pegadinha nela aqui, tá? E vamos justamente mostrar por quê. Certo? É o mesmo problema, só que aqui já resolvido para a gente, para não ficar, vamos dizer, adiantar um pouquinho nossa vida. Então, o que vai acontecer? Como ele não deu para a gente a condutividade do alumínio, a gente vai assumir que a mesma condutividade para o alumínio é 300 Kelvin, certo? Estou vendo no finalzinho da tabela do livro que vai indicar para a gente que para o alumínio a condutividade é 237, né? Um watt por metro Kelvin. Tá? E o que vai acontecer? A nossa aleta, como ela vai estar entre duas superfícies que vão estar à mesma temperatura, de 150, o que vai acontecer é que tanto ela vai receber energia por esta ponta de cá, quanto por essa ponta de cá. Certo? O que vai fazer com que, na hora que ela estiver trocando calor com o meio por convecção nas laterais da aleta, ela vai fazendo isso aqui, ó, vai reduzindo as temperaturas aqui uns pouquinhos, certo? Até aqui no centro dela,
certo? A 10 centímetros, a gente vai ter uma condição onde à direita eu tenho uma temperatura, à esquerda eu tenho a mesma temperatura. Então não vai existir uma transferência de calor nesse ponto aqui para a letra, na posição x igual a 10 centímetros, certo? Então não existindo condução aqui, é basicamente a mesma coisa se eu tiver duas aletas, né, cuja de comprimento 10 centímetros, cujas pontas elas estariam isoladas, tá? E é basicamente isso que a gente vai trabalhar. Então eu não vou, em função de ter a temperatura, né, descrita nas pontas das aletas, trabalhar elas como se a gente fosse utilizar, né, essa condição aqui, ó, de temperatura conhecida na ponta, certo? O que a gente tem que fazer de verdade é trabalhar ela como sendo a, como é que fala? Ponta diabática, né, para a metade direita da letra e metade esquerda da letra. Porque senão essa distribuição de temperatura aqui não vai, como é que fala? Não vai descrever como que ficaria a distribuição de temperaturas, certo? Porque aqui eu teria um θL conhecido, onde até na ponta aqui continua tendo transferência de calor com o meio, certo? Ele só está indicando aqui para a gente que na ponta eu vou ter um θL e depois ainda tem convecção com o meio aqui, etc. Certo? Então é só ter um θL diferente do T infinito. Mas na ponta acaba transferindo calor para o meio, etc. Certo? E no caso aqui da letra não vai ser nada disso que vai acontecer. É a mesma coisa desse exemplo aqui, ó, ter duas aletas, né, que elas vão trocando calor com o meio, né, e elas estão unidas aqui nesse centro, e aí, em função desse gradiente de temperatura ser nulo, aqui exatamente no meio, a gente não tem transferência de calor, e a gente trabalha utilizando as mesmas equações, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é pensar que a nossa letra, né, a gente vai ter que trabalhar metade de uma letra e espelhar tudo para a seguinte. Então, a gente começaria, né, calculando as constantes, que é o θB, perímetro, área transversal, o mzinho e mzão, né, sendo que o θB vai ser a temperatura de 150 graus, que é a temperatura em ambas as bases, tá? Menos 20, então vai dar 130 para o valor do θB. O perímetro para a gente é 2, que multiplica 1 centímetro mais 5 centímetros, certo? Que seria a largura vezes a espessura da letra. Então, 5 vezes 1. Sempre que falar de comprimento é de base para ponta, tá? Então, não confundir para não errar. Então, isso faria com que o nosso perímetro fosse de 12 centímetros ou 0,12 metros. A área transversal é largura vezes espessura. Então vai dar para a gente 5 vezes 10 menos 4 metros quadrados. Então, a gente calcular o valor do mzinho, a gente vai obter lá 5,5 metros elevado a menos 1, certo? Só botar coeficiente convectivo, a condutividade aqui, perímetro e área transversal, a gente chega nesse valor. E aí, para calcular o mzão, que seria o equivalente à taxa de transferência de calor para uma letra infinita, só que vai receber um múltiplo mais para frente, certo? A gente pegaria o 130, que é o θB, vezes a raiz desse termo todo aqui, e vamos achar lá 84,9 watts, certo? É o que essa letra aqui transferiria, né? Se ela fosse uma letra infinita, e toda a energia que está entrando pela base dela estaria trocando com o meio. Só que não é o caso, tá? Ela vai transferir uma quantidade diferente disso, justamente em função de ter uma ponta diabática, ter outro lado da letra influenciando também, etc. Então, o que vai acontecer? Se a gente for olhar a distribuição de temperatura, a primeira coisa que ele pede para a gente fazer é achar a distribuição de temperatura 15 centímetros. 15 centímetros está depois da nossa primeira metade da letra, que é 10, certo? E a expressão que a gente tem para distribuição de temperatura, ela descreveria muito bem a temperatura daqui até os 10 centímetros, certo? Se a letra fosse mais longa e tivesse 15, ela viria até aqui embaixo, certo? Ela continuaria decaindo, né, exponencialmente. Só que, pela presença, né, do lado direito da letra, ou da superfície estendida, a gente vai ter, né, como é que fala? Um aumento da temperatura e não uma redução, que é o que a expressão definiria para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar fora da caixinha, certo? Porque já que existe uma simetria das temperaturas em relação ao centro dela, que é 10 centímetros, então quer dizer que
a 5 centímetros de distância dessa base aqui, eu teria a mesma temperatura que a 15, certo? É a mesma distância, né, de 5, né, do centro para cá e do centro para cá. Então, para eu calcular essa temperatura para 15 centímetros de distância da superfície, eu vou calcular, na verdade, a de 5. Porque o meu L, né, no mar é limitado a 10. Então, para 15 centímetros, a equação para a aleta diabática com 10 centímetros de comprimento resultaria uma temperatura errada. Como a distribuição de temperatura é simétrica em x igual a 10 centímetros, a gente pode assumir que a temperatura para x igual a 15 é igual à temperatura para x igual a 5. Certo? O nosso L, comprimento para a aleta diabática, vai ser no máximo 10, que é a metade da barra. Certo? Na hora que a gente substitui os valores, né, dentro da expressão do terceiro caso, que é a aleta com ponta diabática, a gente usa o θb aqui, o cosseno hiperbólico, né, do ml menos x sobre o cosseno hiperbólico de ml, e fazendo esta conta aqui, a gente vai obter 116,8 graus Celsius, certo? Para eu chegar na temperatura que é efetivamente o que ele está pedindo, eu vou simplesmente somar a temperatura ambiente com essa temperatura em excesso. Então, eu vou pegar o 116,8, somar com 20, vou obter 136,8. Essa, para a gente aqui, seria a resposta da letra A. Para a letra B, onde ele pede a taxa de transferência de calor através da barra, então, da barra inteira, o que a gente faria? Calcularia a taxa que a gente teria, né, em metade da barra e depois multiplica por 2, certo? Justamente porque essa taxa calculada ela é limitada pelo L, comprimento que a gente vai utilizar para a letra diabática. Então, o que eu vou fazer? Pegar lá na tabelinha, né? Pegar lá a expressão, cadê? Pegar lá a expressão da taxa, que seria o M, né? Tangente hiperbólico de ml, ou aqui, né, na tabela resumo. E com base nisso, a gente chega e faz o cálculo. Poxa, vai ter o Mzão, né? Como 84,9 watts, vezes a tangente hiperbólica, né? Do Mzinho vezes o L, que é 10 centímetros. Então a gente vai obter praticamente metade, né? 42,49 watts. Ou seja, se fosse uma letra, como é que fala? Uma letra infinita, ela transferiria os 94,9. Como ela acaba muito precocemente, e a gente tem como é que fala? Um isolante, aspas aqui para os meus dedos, tá? Que vocês não estão vendo para a ponta dela. A gente teria só metade dessa taxa de transferência de calor para o caso se fosse uma letra infinita, certo? O que vai acontecer? Como a barra consiste em duas aletas, né, adiabáticas, a gente vai multiplicar esse valor da taxa que a gente obteve por 2. Então, para a taxa, para a barra, a gente vai ter uma taxa de transferência de calor de 84,98 watts, certo? Isso porque a gente está usando apenas metade do comprimento no cálculo da taxa. E a gente não pode utilizar o dobro, tá? A gente tem que utilizar o 10. Eu não posso jogar aqui com o 20 centímetros aqui, certo? E o comportamento, né, do outro, como é que fala? O comportamento da distribuição de temperatura não é ela continuar reduzindo até aqui embaixo. Ela retoma aqui. Então é só essa metade aqui que vai ter o comportamento de aleta diabática e só essa metade aqui separadamente que vai ter o comportamento de aleta diabática. Eu não posso pegar um e usar a equação inteira para o comprimento, né, achando que vai dar certo, que vai dar muito errado. Certo? Então não é possível utilizar, né, o L igual a 20 centímetros, por isso que a gente multiplica a taxa para 10, né, por 2. Dúvidas? Esse é o tipo de problema mais difícil, tá, para essa parte de aletas. É o que gera mais confusão. Senhores, alguma dúvida? Com o exercício já feito, ele vai mais rápido, certo? Mas é bom que a gente agiliza um pouquinho. Tranquilo? Então, beleza. Isso aqui.
Ah, não, esse aqui é escoamento anular. Achei que era outro de aleta. Mais fácil de achar. Certo? E aqui, ó, voltando à apresentação de slide, depois a gente fez esses dois exemplos, né, mais o terceiro que seria da xícara, a gente tem, aliás, os dois exemplos, né? A gente tem aqui, ó, um outro exemplo que já está resolvido na apresentação de slide por um motivo muito simples. O objetivo não é nem trabalhar como é que chama? As equações das aletas exaustivamente, mas basicamente a gente comparar o comportamento da aleta quando a gente varia diferentes configurações para ela, né? Seja a área transversal, seja o perímetro dela, seja o material que compõe a aleta, para a gente ver, né, os efeitos disso, né, sobre a taxa de transferência de calor, sobre a distribuição de temperaturas, etc. Então, o que foi feito para a gente? Temos quatro aletas cilíndricas, tá? Foram fixadas em uma base a 400 Kelvin. Elas estão expostas a um ambiente que está a 300 Kelvin e um coeficiente de transferência de calor por convecção que é de 20 watts metro quadrado Kelvin. Então, elas estão nas mesmas condições de temperatura aqui para a base, para o meio, certo? Mesmo coeficiente convectivo, só que as aletas elas vão ter geometrias diferentes. Vão ser aletas, né, cilíndricas, certo? Cujo diâmetro, né? Notem, da 1 é 0,1, o comprimento dela é 1 e o material é alumínio. Depois, na 2, a gente vai dobrar o diâmetro, certo? O comprimento a gente vai manter e a condutividade a gente vai manter. Na terceira, a gente vai manter o mesmo diâmetro, vai dobrar o comprimento agora e vai manter a condutividade, certo? E para a quarta letra, a gente vai ter mesmo diâmetro, mesmo comprimento, só muda o material. Então, para cada uma dessas três aletas aqui, a gente mudou uma característica, certo? E em relação à primeira, então, a gente vai poder comparar o que está acontecendo dessa para esta, desta para esta, desta para essa, para a gente ver o efeito de cada uma dessas alterações, né, em detalhe, tá? Essa aqui é basicamente a ideia. Então, o que Ô, professor, Ah, oi? me desculpa pela pergunta, Não, pode mas você me perguntar. explica de novo o que é a aleta, que eu estou um pouco perdida. O que é a aleta? A aleta basicamente é uma superfície, né, que vai se estender de uma parede. Então, a parede Tá, vai a uma determinada temperatura e você vai ter um pedaço dela que vai seguindo para fora. De tal forma que no interior dela a gente vai ter condução e na parede dela a gente vai ter convecção. tá. Aquele perfil que você desenhou de uma característica parabólica, né? Para a gente resolver o exercício que você estava explicando para a gente. Hum, Esse exercício anterior. sim. Isso por que segue esse perfil mesmo? É basicamente porque você vai ter como é que fala? Ambos os extremos da barra, né, que ele tem formado para a gente, ou da aleta como um todo, né, tá na mesma temperatura, ou seja, vai receber energia tanto por um lado quanto pelo outro. Então, na hora que eu Sim. expando calor para o ambiente, a mesma redução que eu vou ter na temperatura de um lado, eu vou ter do outro, acabando formando um perfil que ele vai ser parabólico. Certo? Tá, mas é porque na superfície superior você tem convecção, na superfície inferior também, né? Sim, na lateral inteira dela eu vou ter convecção, certo? E no centro da aleta, ao longo da área transversal, eu vou ter condução, exceto aqui no centro, certo? E por quê? Porque tanto a direita quanto a esquerda eu vou ter a mesma temperatura. Então não tem diferença de temperatura, né, para dizer para onde que a energia vai. É porque eu estava tentando entender que essa característica parabólica tem a ver com a convecção e com a condução. É isso? Isso. Porque no material que compõe a aleta, né, a energia está sendo conduzida,
certo? E nas laterais da aleta, a gente vai ter a convecção com o meio. Então, essa convecção no meio vai fazer com que o corpo vai perdendo energia, né, e a temperatura dele, segmento a segmento, né, da aleta, vai diminuindo, 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 certo? E como você vai correndo de um lado e do outro, você vai ter essa simetria, certo? O comportamento, a gente diz que é parabólico, que realmente parece uma parábola, mas o decaimento é exponencial, tá? Ele vai decaindo exponencialmente para cá, vai decaindo exponencialmente para cá e parece uma parábola, tá? Mas Ô, professor, parece uma parábola, mas não é perfeitamente uma. sim, mas aqui, quando o processo de convecção, quando a gente está avaliando, que assim, o gráfico não é a barra, né? Mas se você estivesse pensando na barra, como se Uhum, fosse esse desenho que está aqui no gráfico, você não uhum. teria uma convecção na parte aí do L, não, embaixo, que interferiria nesse ponto aí, não? Ao redor dele, na verdade, né? Não, porque a gente tem a condução igual a zero, né? Aqui justamente entre o material, a parte sólida, né? A gente teria entre um lado e outro. Então, Não, convecção a isso aí gente continuaria tendo, mas na ponta, né? Se fossem duas, a gente não teria convecção. é condução, né? Aí, esse ponto aí não tem condução mais. É isso, né? Não vai ter condução, né, de um lado para o outro, certo? A Mas convecção continua ocorrendo, né, na lateral, mas não tem condução. tá. Esse desenho aqui, se fosse dentro da barra mesmo, ele vai só até a metade da altura dela, né? Comprimento. Aham. Aqui seria só até metade, né? Se tivesse um isolante na ponta. Aqui, como tem essas duas barras, essas duas extremos aqui que estão à mesma temperatura, aí a distribuição vem só até aqui e retorna. Né? Não, essa parte do comprimento eu entendi, é porque eu estou pensando na espessura dela, porque você tem contato atmosférico na parte superior e na Uhum. parte inferior, certo? E nas laterais também, tá? Em cima e embaixo dos lados, que é tridimensional. Então, esse perfil, ele vai até a metade da espessura também, né? Porque embaixo você vai ter a mesma questão acontecendo, certo? Como assim, metade da espessura? É porque, é, por exemplo, esse desenho que está aqui, do jeito que está aí, né? Um retângulo. Se você olhar o comprimento em cima, essa, o maior comprimento aqui que você tem, né? Embaixo você vai ter também uma convecção acontecendo, certo? Em todas as faces. Convecção vai Por exemplo, em todas as faces, exceto o quê? Nas pontas aqui, ó. Tô mostrando aqui pra gente, né? Deixa eu tentar girar mais um pouco. 3D. O que, que vai acontecendo? Tanto nessa lateral, quanto nessa lateral, quanto na de trás, quanto na de baixo, em todas elas, a gente vai ter o efeito da convecção acontecendo, certo? No Então, centro aqui, ó, se tiver as temperaturas, né, 150 aqui e 150 aqui, no centro a gente continua tendo, né, a convecção na lateral, que é na borda, certo? Mas não tem condução, né, no ponto central. uhum. Se você fosse desenhar o perfil aí, como é que ficaria? Desenhar o perfil? Como assim? É, da distribuição da temperatura. Seria aquele desenho que está no gráfico, certo? Isso. Seria basicamente sobrepor, né? Pegar o desenho do gráfico e falar, olha, aqui eu vou ter, por exemplo, 130, daqui eu vou ter os mesmos 130, né, como θ B, pode ser temperatura, né? A gente colocaria aqui, ó. Não, aqui, ó. A gente teria aqui, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para não precisar fazer tantos pontos. 10. Teria a mesma temperatura aqui e aqui, certo? Aqui no centro a gente teria uma temperatura única. E aí faria isso, a temperatura ia descendo, chegava aqui, e aqui mesma coisa, vai descendo, chegando até aqui. Ó. Então no centro aqui, como o gradiente de temperatura é mínimo, a gente não teria transferência de calor, certo? E detalhe, tá?
Eu desenhei aqui, Esse mínimo, olha, eu tenho um eixo, né, que seria temperatura, aqui, né, e posição. É tanto faz para lá para o outro, mas seria x por qualquer direção aqui, certo? Porque certo? Então, a minha aqui eu vou ter a pergunta mesma é, temperatura, para todos os pontos aqui eu vou ter a mesma temperatura, para todos os pontos aqui eu vou ter a mesma temperatura, certo? Em cada seção transversal tem a mesma temperatura para a barra toda. esse ponto de mínimo está no meio da barra, No é meio da isso? barra, porque eu tenho energia entrando tanto. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Pronto. Aqui, beleza. E fazer os desenhos aqui. A nossa taxa de transferência de calor estaria entrando, vou colocar em roxo, estaria entrando tanto por essa face de cá, nossa, tanto para a face de cá quanto pela face de cá. Certo? E aí pelas laterais a Uhum. gente teria perda por convecção. Então, duas entradas aqui por condução e nas laterais a gente tem a convecção que vai aparecendo. Sim. Ok. Obrigada, professor. Não é nada. Então, basicamente essa é a ideia. Então, voltando, né, para o nosso exemplo, que chegando, né? Então a gente tem basicamente quatro aletas, certo? Uma que vai ser nossa aleta padrão, a outra a gente vai aumentar o diâmetro, na terceira a gente vai aumentar o comprimento, na quarta a gente vai aumentar a condutividade alterando o material dela. Tá? O que vai acontecer? Ele falou para a gente que a base está uma temperatura que vai ser conhecida, o ambiente está outra, que a gente vai conhecer também, e a convecção com o ambiente ocorre com um coeficiente convectivo de 20 watts por metro quadrado Kelvin. E dá apenas essas informações. Ele não fala nada especificamente sobre a ponta. Então ele não fala, né, que a aleta pode ser considerada muito longa. Ele não fala que a gente conhece a temperatura, não fala nada, né? Ele não fala que eu posso considerar que não existe convecção que a ponta vai estar como adiabática. Então o que eu vou assumir é o seguinte, olha, eu não sei qual é a condição na ponta, e independente dela, né, essa expressão aqui da existindo convecção na ponta, ela vai permitir que a gente descubra, né, qual é a distribuição de temperatura. Porque mesmo que se não exista, ou seja o caso de ser uma letra infinita, por exemplo, essa expressãozinha aqui ela vai degenerar para essa, certo? Então a gente vai usar esse segundo caso sempre que não informar nada sobre o que está acontecendo para a ponta, certo? Porque se a letra for grande o suficiente, aí essa expressãozinha aqui vai degenerar para essa, vai gerar os mesmos valores, tá? Porque vai zerar os termos aqui do um comprimento muito grande, vai gerar o mesmo efeito dentro do seno hiperbólico do que a gente ter o, como é que fala? Um E elevado a um Mzinho muito grande, certo? Porque querendo ou não, o exponencial aqui vai ter o mesmo efeito, tá? Então a gente vai assumir que vai ter convecção na ponta, mesmo que o enunciado não tenha dito isso, né? Basta que ele não fale nada para a gente assumir essa condição. Então vem aqui, como nenhuma condição de contorno foi especificada para a ponta, nós vamos assumir que deve haver convecção de calor. Então, portanto, a distribuição de temperaturas e a taxa de transferência de calor vai ser dada por essas duas equações. Então, a distribuição de temperatura para todas as aletas vai seguir essa distribuição e para a taxa de transferência de calor vai seguir essa equaçãozinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? Basicamente, primeiro, né, subcalcular qual que vai ser a nossa área transversal. Lembrando que, neste caso, aí, as aletas são circulares ou cilíndricas. Então, a área transversal delas vai ser um círculo. Então, vou pegar, basicamente, π vezes diâmetro ao quadrado e dividir por 4. Então, para todas, né, exceto a segunda, a gente vai ter a mesma área de 7,85 vezes 10 menos 5 metros quadrados, certo? E como na segunda a gente dobrou o diâmetro, a área dela é 4 vezes maior, certo? Para o perímetro da área transversal, a gente vai ter a mesma coisa, os mesmos valores para letras 1, 3 e 4, só vai variar de 2 porque o diâmetro aumentou,
notem que mesmo que seja o perímetro, o comprimento não entra. Por quê? É o perímetro da área transversal. E isso vem lá da dedução. Certo? Quando a gente encontrou o perímetro para a área da superfície, é porque eu estava pegando o perímetro da área transversal. Então, o comprimento da letra também não vai contar aqui para esse efeito do perímetro. Então, só vai alterar, né, o da letra 2. Então, na hora que a gente for calcular o mzinho, que é a raiz do coeficiente de convecção, coeficiente de convecção vezes o perímetro, dividido pela condutividade térmica e pela área transversal, a gente vai ter esses valorizinhos aqui, ó, 10, 30, 10 e 14, certo? E aí, na hora que eu vou calcular a taxa de transferência de calor por essa expressão para as 4 aletas, o que eu vou encontrar vai ser isso aqui, ó. A primeira aleta, que é a nossa aleta de referência, a gente achou uma taxa de transferência de calor de aproximadamente 6, certo? E qualquer uma das outras alterações que nós fizemos sobre as aletas, só um instantinho, viu, gente? Oi, filho. Não é a Júlia, não, é uma pessoa na rua. A Júlia tá lá na casa dela. Ele. Ô, baby. Liga, me ajuda. Ligar pra sua Júlia, vamos pedir pra mamãe ligar, porque o papai tá dando uma linha. Papai. Daqui a pouco a gente liga. A mamãe. Daqui a pouco. Fica bravo com o papai, não. Papai tá trabalhando. Perdão aí, viu, gente? Nós estamos vivendo naquela minissérie, não é? Aquela série americana, né? The Office with Kids, né? Ou The Home Office with Kids. Tá tranquilo, Maria? A espessura não vai variar. A espessura vai ser a mesma, tá? Porque a gente está trabalhando sempre com aletas que são... tem a mesma área transversal. Então, voltando aqui. Então, na hora que a gente calcular a taxa de transferência de calor, né, pela equação lá da aleta com convecção na ponta, o que a gente encontrou é o seguinte: para a primeira aleta, que é a nossa aleta de referência, a gente achou uma taxa que é aproximadamente 6, certo? Para a segunda aleta, onde a gente dobrou o diâmetro, logo a área transversal dela ficou multiplicada por 4, a nossa taxa de transferência de calor praticamente dobrou. Certo? Ela foi de 5,7 para 12,4. Então ela dobrou e mais alguma coisinha, na verdade. Certo? E o que aconteceu? Para a terceira letra, a gente só aumentou o comprimento dela, a gente aumentou essa taxa de transferência de calor. Ela foi de quase 6 para quase 9. Então a gente aumentou basicamente em 50% nessa taxa de transferência de calor aqui. Certo? E para a letra número 4, onde a gente só alterou o material, né, de alumínio para cobre, onde a condutividade é quase o dobro. E o que aconteceu é que a taxa de transferência de calor, né, saiu de quase 6 para 6 e um pouquinho. Então, todas as 3 alterações que nós fizemos acabaram por aumentar a nossa taxa de transferência de calor. Certo? Algumas interferências mais, algumas interferências menos. Certo? Muito bem. Para a distribuição de temperaturas, né? Já que a expressão, né, seria a temperatura em excesso, seria essa expressãozinha aqui, substituindo os valores, que seria o θB de 100, certo? O mzinho de 5,81 para a primeira letra, para a terceira letra, 4,11 para a segunda letra, 4,47 para a última letra, certo? E as razões do H, o mzinho e o K diferentes para cada uma delas, etc. E claro, né, como aqui é θ, para eu chegar em temperatura, eu vou somar a temperatura do meio, que é de 300 Kelvin, certo? Essas 4 expressões, né, escritas em um gráfico, seria basicamente isso daqui, ó.
certo? As quatro aletas, né, vão sair da mesma temperatura de base, que é o 400 Kelvin, certo? Vão trocar calor com o meio que está a 300, cá embaixo. E o que vai acontecendo? Conforme elas vão trocando calor com o meio, a temperatura delas vai diminuindo, né? Ao longo do comprimento delas. A aleta 1, 2 e 4, né? Elas terminam. Como é que fala? Elas terminam o gráfico aqui na posição de 10 centímetros, tá? Os 0,1 metros. E a aleta número 3 ela se estende, né, até os 20 centímetros, porque ela tem um dobro de comprimento. Certo? E nota o que está acontecendo com essas distribuições de temperatura. A aleta número 1 ela tinha lá uma distribuição padrãozinha aqui para a gente. E o que aconteceu? Na hora que a gente aumentou tanto a área de transferência de calor, na 2, quanto a condutividade térmica, a gente aumentou a temperatura ao longo dessas duas outras aletas. E em todo o comprimento dela, né, a temperatura ficou maior que da aleta número 1. Isso foi um efeito de aumentar a condutividade, de reduz a resistência de condução no interior da aleta, e a gente, como é que fala? Ao aumentar a área de transferência de calor, a gente também reduziu a resistência de condução no interior da aleta. Então o efeito final é o quê? Na aleta a gente vai ter mais energia, né, sendo conduzida dentro dela. Isso vai favorecer, né, a manutenção da temperatura mais alta. Como no caso da aleta número 2, a gente aumentou também o diâmetro, a área transversal, como é que fala? O perímetro ao redor da aleta também vai aumentar. Então, isso vai fazer com que a área em si de transferência de calor por convecção também aumente. E a gente vai ter uma redução da resistência térmica de convecção para essa aleta número 2. Então, o efeito final é esse aumento aqui na temperatura, porque ele vai ser mais importante na redução da resistência de condução. Certo? O que aconteceu na letra número 3? Como a gente aumentou o comprimento, a gente aumentou também, né, a resistência de condução. Isso fez com que a diferença de temperatura ficasse maior, certo? Só que ao mesmo tempo, como a gente aumentou a área com que a letra vai estar trocando calor, a resistência de convecção para ele diminuiu. Então, isso facilitou as trocas de calor com o meio, reduzindo ainda mais como é que fala? As temperaturas ao longo de toda a letra. Certo? Então, todos os efeitos aqui contribuem para criar essas diferenças aqui, ó, entre a distribuição de temperatura da letra 1, que seria original para a gente, e das outras que sofreram modificações. Certo? Esse efeito da distribuição de temperatura vai ser fundamental para a gente entender, né, o que significa a eficiência de uma letra e alguns outros parâmetros de desempenho que a gente tem que prestar atenção. Certo? O que acontece? Para a gente analisar o comportamento das aletas, basicamente a gente tem que avaliar um monte como é que fala? Um monte de aspectos, que não só os aspectos como é que fala? Das temperaturas, etc. A gente tem que avaliar basicamente, né, como que a letra está se comportando com aquele meio, né, e o que foi necessário para obtê-la, certo? Para a gente poder fazer a escolha de uma letra. E da parte da transferência de calor, a gente tem dois parâmetros de desempenho, certo? E aí o que acontece? Para a gente avaliar esse desempenho de maneira teórica, a gente tem dois coeficientes, que é a efetividade e a eficiência. Lembrando, para a aleta, a eficiência para ela, já que ela não é máquina térmica, não necessariamente uma maior eficiência quer dizer que a aleta vai ser melhor, certo? A gente tem como princípio, né, que o objetivo de usar uma aleta é aumentar a taxa de transferência de calor, certo? Através do quê? Do aumento da área de contato entre o fluido e a superfície, certo? Mas, ao mesmo tempo, a aleta ela representa uma resistência térmica de condução, né, em relação à superfície original. Então, para a gente analisar esse desempenho, a gente vai analisar os dois parâmetros que a gente vai ter, a efetividade e a eficiência da letra. Para a gente entender a efetividade, vou dar um print screen aqui, rapidinho, jogar aqui no Paint de novo.
a gente dar uma olhadinha. Deixa eu tirar essa bagunça aqui e pensar o seguinte, olha, se eu tenho lá uma parede e vou acrescentar, né, vou fazer em 2D mesmo, tem lá uma placa qualquer de algum material e na hora que eu chego e acrescento uma aleta, na superfície desse material, oxe, pronto, na superfície dessa placa, o que vai acontecer é que a aleta vai ocupar parte da área transversal dele. Então, ao posicionar a aleta aqui sobre a superfície, essa área que trocaria calor por convecção se não houvesse aleta, ela passa a trocar calor por condução, né, para a aleta. Então, o que essa efetividade vai querer analisar para a gente? Basicamente, ele vai comparar a taxa de transferência de calor que a gente teria, né, na base, se não houvesse aleta, que seria esse denominador aqui, onde teria, né, o coeficiente convectivo, a área dessa superfície, que é a mesma área transversal para a aleta, certo? E multiplicado pelo θB, que seria a temperatura da superfície, que é TB, né, temperatura da base, né, menos T infinito. Então, ele está relacionando a taxa de transferência de calor que a gente teria na aleta como um todo, né, dividido pela área de transferência de calor que a gente teria na base. O objetivo dele é basicamente dizer o seguinte, olha, se eu colocar uma aleta aqui, em quantas vezes eu vou aumentar a taxa de transferência de calor que eu já teria, certo? Essa é a ideia da efetividade. E aí, se a gente olha no livro e etc., ele vem dando uma informação para a gente, que o uso das aletas só é justificado, né, se a efetividade for maior que 2, ou seja, pelo menos eu dobrar a área transversal. Eu falo que, na verdade, depende, tá? Porque na hora que eu vou colocar uma aleta, eu tenho que pensar que, poxa, essa aleta eu vou ter que fazer a fixação dela. Como vai ser essa fixação? Vai ser mecânica? Eu vou chegar e vou, de repente, prender ela na superfície de alguma maneira, né? Com alguma presilha, algum tipo de rebite, o que quer que seja, né? Ou então eu vou soldar ela. Cada um desses processos de fabricação, para poder anexar a aleta na superfície, tem um custo. Demora um tempo para ser processado. Então, só dizer que vai ser maior que 2 eu acho muito vago. Tá? Depende do processo de fabricação, tá? E do tipo de material que a gente vai usar para poder fazer a fixação em si. Certo? Não é só joga esse número aqui para mim, não. Para mim isso é balela, coisa de livro. Certo? Que não está prestando atenção nesse tipo de coisa. Então seria uma condição aqui para a gente, ou um tipo de como é que fala? Coeficiente de desempenho, essa efetividade. Tá? Tudo bem aqui na efetividade? Alguma dúvida? Ele compara a taxa que a gente teria, né, sem a aleta com a taxa que a gente tem com a aleta. E fala que quanto maior, melhor. Certo? Aqui, para eficiência da aleta, ele basicamente faz o seguinte. Vou dar um Ctrl Print Screen do mesmo jeito. Vou vir aqui no Paint e fazer um outro desenho. Oxa. Dá um zoom aqui que ficou aqui. O que ele vai fazer para a gente? Ele vai relacionar a taxa de transferência de calor que a gente tem com a aleta por uma condição, vamos dizer assim, teórica para a letra, tá? Desenho em 2D mesmo. Seria o seguinte, ele chegaria aqui na base para a gente, pá. Isso sim, mas, porém, todavia, não somente isso. Espessura bem fina, na cor preta. Ok. Está paralelo. Vamos criar outra aqui do ladinho. Ok. Vamos ligar uma com outra. Ops.
Só para formar uma superfície aqui para a gente. Ok, vamos ver. Tá. Então tá aqui a superfície. Vamos desenhar a letra agora. Calma aí. Ok. Um livro é bem mais rápido, né? Então estaria aqui a nossa. Estaria aqui a nossa letra. Certo? E o que ele fala para a gente? Ele vai querer relacionar a taxa de transferência de calor para uma condição onde toda a aleta estaria a temperatura de base. Ou seja, é como se toda a aleta tivesse a temperatura TB. Então seria isso aqui, ó. Então se aqui tivesse, né, na base, tivesse uma temperatura TB, se ao longo da aleta a gente tivesse aqui uma temperatura TB, idem, 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 na ponta aqui também. Então, tanto toda a letra temperatura da base, né, a quantidade de calor que ela ia trocar seria enorme, porque era como se ela fosse, na verdade, mais superfície, né, que a gente acrescentasse a própria base dela, certo? Então a gente vai ter uma taxa de transferência de calor aqui nesse denominador, que seria uma taxa ideal para uma condição que não ocorre na natureza de forma alguma, porque se não existe diferença de temperatura aqui ao longo da barra, não teria condução. Então a barra estaria gerando energia praticamente para se manter toda a mesma temperatura de superfície e trocando calor com o meio. É uma condição idealizada para a gente ver, em relação a essa condição ideal, né, qual que seria nossa taxa de transferência de calor, certo? Ou seja, basicamente a gente vai ter uma dependência muito grande em quão próximo vai estar as temperaturas ao longo de toda a letra da própria temperatura da base. O mais distante a gente estiver a temperatura da base, menor vai ser a eficiência da letra, certo? E aí a gente começa a fazer a análise mesmo, tá? Das nossas 4 aletas. Alguma dúvida aqui, gente, nesta? De como que ele está considerando essa taxa de transferência de calor, que ele está pegando a área, o coeficiente convectivo, né? A área da superfície de toda a letra, então seria a área lateral, mais a área dessa ponta aqui, ó, para considerar que elas vão estar trocando calor, né? Por convecção. Então tudo estaria a uma temperatura TB, né? Menos T infinito. Então ele relaciona assim a taxa de transferência de calor por convecção aqui para essa condição idealizada. E o que vai acontecer? Se a gente pega as nossas 4 aletas lá e calcula a efetividade para cada uma delas e eficiência, a gente vai obter, né, para a primeira aleta,
uma efetividade de 36,75, ou seja, se eu tivesse uma superfície lisa, ele ia trocar uma quantidade de calor, tendo a aleta que vai trocar esse 5,77, né? Eu vou estar trocando, né, 37 vezes mais ou menos, né, a mesma taxa de transferência de calor que a superfície lisa, né, na superfície lá da placa, certo? A eficiência vai ser de 90%, ou seja, se a aleta tivesse toda a temperatura da base, né, ela trocaria uma certa quantidade de calor e essa taxa de transferência de calor para a letra número 1 seria mais ou menos 90% em relação ao máximo teórico, certo? Para a segunda letra, a gente basicamente, né, dobrou o raio, quadruplicou, né, a área transversal, certo? E no efeito da taxa de transferência de calor, a gente praticamente só dobrou, certo? Então, o que aconteceu? A efetividade dela acabou caindo, porque a taxa de transferência de calor dobrou, só que como a área transversal ficou 4 vezes maior, e no cálculo da efetividade a área transversal está aqui, ó, o efeito, né, sobre a efetividade é uma queda. Então agora passa a ser só 20 vezes, né, a taxa de transferência de calor para uma superfície lisa, essa taxa de transferência de calor. E claro, né, como a distribuição de temperaturas para a letra número 2, né, ficou mais próxima, né, da temperatura da própria base, né, a eficiência dela acabou aumentando. Então só para 0,94. Para a letra número 3, quando a gente aumentou só o comprimento, a taxa de transferência de calor acabou aumentando. Então a efetividade para ela, como nada altera, né? Como nada alterou na base da aleta, tanto em distribuição de temperatura como a transversal como coeficiente convectivo, só aumentou a taxa, então a efetividade fatalmente vai aumentar. Ela vai ir para 0,56, praticamente 0,57, né? Saindo do original que seria 0,36. Então a gente aumenta mais ou menos em 20 vezes, né, a taxa de transferência de calor. A gente teria na base, né, só de aumentar o comprimento da letra um pouco mais do que a gente tinha na letra número 1. E claro, né, como a distribuição de temperaturas ao longo de toda a letra vai ficar bem mais baixa, a eficiência dela vai caindo. Ela vai descendo, né, para 0,70. Né, porque ela ficou mais distante, né, da temperatura de 400, que é a temperatura da base. Então vai transferir menos calor ao longo dela. Então a gente vai ter uma queda na eficiência. Tá? Lembrando novamente, a aleta não é máquina térmica. Para a máquina térmica a gente tem maior eficiência e melhor, né, para a operação dela. Aqui não necessariamente. Tá? Taxa de transferência de calor para a letra número 4. A gente aumentou ela basicamente alterando o material da letra, né? Saindo do alumínio, cuja produtividade é 237, passando para o cobre, que é 401. Então, a gente aumentou a taxa de transferência de calor com isso. Isso fatalmente, né, impactou na efetividade, saiu de 36 para ir para 38 e pouquinho, certo? A gente não alterou nada nem na base dela, então a taxa para a base seria a mesma, certo? O que alterou mesmo foi com maior condutividade, né? A gente vai ter um aumento na taxa de transferência de calor que impactou na efetividade. E também vai impactar para a gente na eficiência térmica, porque como a gente tem uma redução na resistência de condução no interior da letra, né, as distribuições de temperatura vão ficar menos inclinadas, então a gente vai ter a temperatura mais próxima da temperatura da base, da efetividade sobe, né, vai para aquele 0,84. Então fica praticamente, né, o mesmo efeito para a eficiência, né, eu ter 4 vezes a área transversal. Certo? E daí? Qual seria a melhor escolha entre aletas? Certo? Eu sei, a gente como engenheiro, né, para a gente definir o que vai ser mais adequado para a gente fazer a escolha de um projeto, a gente tem que se basear, né, claro, no que a teoria informa, mas também tudo que está ao redor, né, daquele tipo de aplicação. A gente precisaria primeiro identificar, para a escolha mesmo, né, que tipo de aplicação que é.
E de repente, né, nenhuma dessas quatro aletas aí seria ideais para fazer a escolha, certo? De repente é uma aplicação que vai trabalhar embarcada, por exemplo, no avião, num navio, num submarino, num carro, etc. Coisas que vão se deslocar, então precisa que o peso dela seja baixo. Então eu vou querer trabalhar normalmente estruturas, né, cuja, como é que fala? Cujo peso seja baixo. Então, no caso das aletas de alumínio, elas têm uma vantagem para esse tipo de aplicação embarcada, justamente que a densidade do alumínio é baixa entre os metais. Ela é 2.700 e alguma coisa. Então, é mais viável, né, para aplicações embarcáveis que a gente trabalhe metais mais leves, como titânio, alumínio. O alumínio tem uma vantagem em relação ao titânio, embora o titânio seja menos denso, eu acho, que o alumínio ainda, mas é em função do custo, né? O alumínio é muito mais, né, que fala, muito mais, ah, mais barato de ser obtido, né? Que você pega a bauxita e faz a redução dela para chegar no alumínio metálico, por eletrólise, etc. Então ele é mais barato de ser obtido que o próprio titânio, por exemplo. O titânio é muito menos, muito mais difícil de ser obtido de fontes naturais, certo? Embora o processo seja parecido, né, se encontra em menor quantidade os óxidos de titânio, né, nas bacias, certo? Que mais? O cobre, coitado dele, a densidade dele é maior, inclusive, que a do aço. Ele é 9.000 e alguma coisa, então ele é muito pesado para você utilizar nesse tipo de aplicação. Normalmente as aletas que a gente usa com cobre, normalmente são aletas que elas estão em meios, são bem corrosivos e a gente precisa, né, da estrutura que ela vai servir, né, como às vezes catodo também, porque aí ela vai se manter mais estável, né, em contato com aquele ambiente, aí justifica, né, se usar um material que vai ser, em relação ao alumínio, né, mais pesado e ao mesmo tempo também mais caro, certo? As ligas de cobre, elas são mais caras que as ligas de alumínio para a gente. Tanto que coletor solar, a gente usa placa de alumínio para ele, certo? Antigamente utilizada a placa de cobre, porque no Brasil especificamente a gente tinha uma deficiência na quantidade de alumínio que a gente tinha no nosso mercado. Isso só foi resolvido para a gente reequilibrou nossa balança comercial quando foi construído, né, um complexo para fazer redução da bauxita para poder chegar ao alumínio lá próximo da Zona Franca de Manaus, como é que fala? Não sei, como é que fala? Eu lembro que a usina de Tucuruvi, que foi, vamos dizer assim, um dos maiores desastres ecológicos que a gente teve no Brasil, certo? A construção da usina em si, certo? Para poder atender esse parque, para poder a redução da bauxita, que ela estava próximo da mina, estava próximo da Zona Franca de Manaus, um lugar que escolheu para ter ali, mas não tinha energia para fazer a redução. Aí construiu-se essa hidrelétrica, ela alagou uma área gigantesca, né? Porque planície, praticamente, como é que fala? Foi um desastre ecológico, né? Perdendo, vamos dizer assim, hoje em dia para os desastres da Vale, certo? É no plural. Outra coisa a gente tem que levar em consideração, né? Disponibilidade do material. Às vezes eu já tenho um determinado material que está disponível numa almoxarifado, então não vou comprar outro, vou utilizar aquele que já está disponível para a gente, certo? Outra coisa bastante importante também que limita o uso das aletas, né? O preço. Né? Alguns materiais são mais caros que outros, etc. Alguns já estão disponíveis com material no almoxarifado, eu posso utilizar alguma rebarba, por exemplo, de um processo para poder criar a letra, etc. Depende muito do tipo de indústria que a gente está trabalhando, certo? Que, por exemplo, de exemplo prático nosso, a gente tinha no laboratório nosso túnel de vento, fica no laboratório de banco de fluxo, lá da mecânica, a gente tinha um motor, né, que estava tocando um ventilador centrífugo, certo? E o que acontecia? Esse motor ele estava aquecendo
e estava, ao que atingia uma temperatura muito elevada, e desarmando, né? Antes do pessoal terminar de fazer experimento no turno de vento. E aí isso estava matando, né, os experimentos do pessoal, que só para entrar em regime, só para eles chegarem, calibrar os medidores, para depois fazer a medição, eles demoravam algumas horas, e como o motor estava aquecendo muito, eles iam lá e desarmavam, né, sozinho. E o que eles tiveram a fazer? Sobre a carcaça do motor, eles pegaram alguns perfis de alumínio que já tinham lá no almoxarifado, cortaram eles para ficar no tamanho certinho e fixaram eles sobre a superfície do motor. Então, fizeram uma solução de baixo custo, certo? Aproveitando o material que já existia. E ficou ótimo, porque o motor nunca mais precisou ser desligado, né, durante o experimento. Alguma dúvida, gente, nesse tipo de discussão que a gente está tendo aqui? Algo que vocês queiram acrescentar? Mais algum tipo de ponto de análise ou ponto de discussão? A gente falou de peso, disponibilidade, preço, a afinidade elétrica, né? E, querendo ou não, às vezes você tem uma estrutura que já é toda em aço. Se quiser montar alguma coisa em cobre lá, fatalmente a gente vai acabar formando uma pilha, né? Com o próprio ar, onde você vai ter o aço como material que vai ceder elétrons, né? E o cobre como material que vai receber esses elétrons. E aí, fatalmente, a gente vai ter um efeito corrosivo, né, na placa de aço, e vai ter um momento que aquela aleta de cobre que a gente fixou nela vai acabar soltando e caindo, certo? Porque ela vai começar a estar presa em nada, conforme o aço vai sendo corroído, certo? A gente falou o efeito das desembarcadas, e claro, né, a gente leva em consideração também essas próprias coeficientes da transferência de calor, tá? Mas eles não são fechados em si. Normalmente aletas de efetividade muito baixa quer dizer basicamente que a aleta está muito comprida. De repente seria interessante, né, em vez de usar tanto material uma aleta tão comprida, né, dividir ela, esse material em dois, né, e fazer duas aletas. E aí a taxa de transferência de calor efetivamente iria de quase 6 para quase 12, ou seja, aumenta mais a taxa de transferência de calor, certo? E aí a gente teria, né, uma efetividade que ficaria estável em 36, mas não seria aquele 56 em si, certo? Ficaria fixa em 36 porque eu usaria a mesma área, né, para a fixação da segunda letra, superfície. Né? Isso é limitado pelo quê? Pela área que a superfície vai ter para a gente poder colocar, certo? É um diâmetro tão grande, se a gente dobra o diâmetro, a área transversal fica 4 vezes, a quantidade de material que a gente utilizou fatalmente foi de 4 vezes a mesma massa, né, do que da primeira letra. Então, a gente dobrar basicamente a taxa de transferência de calor, de repente seria mais simples de ter 4 letras dessa tipo número 1 aqui, ó, certo? Que aí para ela a gente teria 4 vezes a taxa, né? Em vez de só duas, né? Uma eficiência tão, como é que fala? Uma efetividade tão baixa, né? De 19,79, certo? Sendo que a gente já tinha 36, certo? Então, coisas a serem pensadas. Esses coeficientes aqui, eles existem, eles ajudam a gente a não só avaliar o desempenho das aletas, mas outras coisas também relacionadas à aleta, certo? Principalmente a parte de resistências térmicas, essa parte de eficiência aqui, mas não são fechados em si. Assim como nada em nenhum tipo de projeto ele é resolvido por um parâmetro apenas. A gente fica dependente muito de que tipo de aplicação a gente vai ter e quais são as limitações do projeto, certo? Então, Professor, outro exemplo, a gente fechar a nossa, finalmente, né, essa apresentação de slide número 2 para a gente. professor, só uma pergunta. Pergunte. Na prática, qual que é a diferença da efetividade com a eficiência? É como que ela está comparando, né?
Aqui ele está comparando, né, com uma área que está sendo ocupada pela aleta, a taxa de transferência de calor, né, na base ocupada pela aleta, e que ele está pegando uma aleta que estaria toda uma temperatura da base, né, e comparando com o comportamento da aleta que a gente tem. Então é basicamente um em relação ao outro, a gente está comparando a taxa de transferência de calor da aleta com taxas diferentes, uma onde eu estou comparando, né, o aumento da taxa de transferência de calor que a gente vai ter na superfície pela presença da aleta, e a outra que eu estou avaliando, né, de maneira, vamos dizer assim, mais teórica, né, o comportamento da aleta com o comportamento de uma aleta que teria uma distribuição de temperatura uniforme, certo? Porque essa daqui, deficiência, ela dá uma medida para a gente, basicamente, se a letra ela vai estar muito curta, se ela vai estar muito longa, certo? E do que efetivamente ou objetivamente a gente ter um. Mas aí depende da utilidade que você quer, por exemplo, eu quero dissipar calor. Uhum. Então, é melhor Todas você ter vão. uma área superficial maior, né? Uhum. Todas as quatro aí vão. O que vai depender de uma, de outra, ou de terceiras e quartas e quintas e sextas aletas em formatos diferentes, com materiais diferentes, etc., que não só o efeito da taxa de transferência de calor, mas atender a aplicação. Tá certo? Se eu quiser, por exemplo, usar qualquer uma essas quatro aletas aqui no notebook, eu estou literalmente fora do mercado, porque notebook nenhum vai utilizar esse tipo de coisa. Né? 20 centímetros de aleta, imagina onde que eu vou colocar isso. Né? Vai ter um pino que vai sair do teclado e para vai atravessar a tela, ou de repente eu coloco para baixo, né? Aí meu notebook vai ter bastante espaço para poder apoiar, vai ficar pesado pra caramba. Então, o formato, a quantidade de aletas, né, que a gente vai acabar utilizando, né, depende muito do tipo de aplicação que a gente vai fazer. Normalmente é mais simples, vai trocar mais calor se a gente tiver um maior número, certo? E espaçamento entre elas. Elas ter uma área transversal bem pequenininha, elas têm um maior número delas, certo? Normalmente é o que a gente espera. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no Google Coisas. Então, trocador de calor de ar condicionado. Trocador de calor, professor? É, trocador de calor. Imagens. Tem esse aqui. Abrir essa imagem, nova guia. Só para a gente poder dar um zoom. Eu acho que é o máximo que a gente vai chegar aqui, mas basicamente o que a gente tem? Tem os tubos, né, por onde vai passar o fluido refrigerante, normalmente o R12, o R22, certo? Acho que nem usem o R74A mais, esses tipo de coisinhas. Mas aqui, ó, o que a gente tem é muitas e 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 muitas, muitas aletas, certo? Com um monte de placas que elas vão estar sendo, né, transpassadas, né, pelos tubos, certo? E elas vão aumentar a área de transferência de calor. Para quê? Esse equipamento, né, ele ficar compacto, porque ele tem que trocar muito calor com uma área, como é que fala? Então ele precisa de área, certo? Deixa eu ver aqui se nas outras figuras ficou melhor da gente ver. Aqui, ó, tá dando para ver, mas tá dando para ver com zoom. Radiador. Radiador de carro, mesma coisa. A gente tem placa que não acaba mais. Certo? Aqui, ó. Tem os tubos passando e esse tanto de aleta aqui, ó. Certo? Mais do que a gente consegue contar. E essa é basicamente a ideia. A gente vai olhar esses
esses sistemas aqui de troca de calor. A ideia é que a gente utilize, né, aumente muito a área para poder aumentar a taxa de transferência de calor. E aí, para aumentar a área, né, a área da superfície que vai mais impactar do que efetivamente, né, a área transversal, o comprimento, etc. Então, como ambas, né, a área transversal e o perímetro, né, acabam fazendo parte, né, do cálculo da área da superfície, a gente vai afinando e aumentando o comprimento, normalmente a gente tem um melhor desempenho para a aleta. Certo? Claro, limitado, né, a operação dela. E a gente teria esse problema aqui. Estou tentando achar ele aqui, já resolvido. Aqui, ó, superfície aletada. Certo? Vamos ler o enunciado aqui primeiro. Ele vem falando para a gente, olha, nós temos 4 aletas, elas são retangulares, certo? Elas têm 1 milímetro de espessura, 25 milímetros de largura. A largura ela está sendo apresentada para a gente aqui no plano perpendicular à ilustração. Então a gente estaria vendo ele entrando ou saindo aqui da tela, certo? Então a gente está vendo, na verdade, a vista lateral, vista de lado, igual foi colocado aqui para a gente. Certo? E em altura, que seria essa ponta aqui, que seria dessa base até a outra ponta, ela teria 30 milímetros. E elas estão todas afixadas em uma base metálica que tem 12 milímetros, né, por 25. Esses 25 são o mesmo aqui que está no plano da largura, tá? Ou seja, ele estaria sendo visto aqui, ó, ou no desenho em 3D que eu fiz aqui na solução, estaria assim, ó, os 25 milímetros que a gente estaria vendo seria aqui, ó. Então, para funcionar justamente como aqueles dissipadores de calor. Certo? Seria o perfil tipo esse daqui, ó. Sobre uma base, a gente tem várias aletinhas, certo? Formando uma superfície que está aletada, daí o nome. Certo? E o que vai acontecer? Vai vir calor aqui da parte de baixo, vai atravessar essa base aqui, vai trocar calor com o ar pela base e pelas aletas. Então, o que o enunciado pede para a gente? Ó, essa superfície foi fabricada em alumínio, condutividade foi informada para a gente, e está sendo utilizada para auxiliar um chip, certo? Um circuito integrado, né? A dissipar calor para o ambiente. Sabendo que o ar ambiente está a 30 graus Celsius e está sendo propelido por um eletroventilador, ou seja, tem um ventiladorzinho que está empurrando o ar para poder escoar sobre essas aletas, não nessa direção, provavelmente, que ele está colocando para a gente, né, mas normalmente é de cima para baixo, etc., para poder atuar sobre a placa como um todo, certo? E vai formar um coeficiente convectivo de 45 watts metro quadrado Kelvin, e fala para a gente o seguinte, ó, se a temperatura máxima de operação do chip, né, foi de 58 graus, essa temperatura aqui é a temperatura normalmente que se o gabinete, né, da CPU chegar a essa temperatura, ele desliga o computador. Tá? Mantém a ventoinha ligada, né, mas o computador em si ele para de operar para resguardar ele. Então tem esses medidores de temperatura ali atuando para o tempo inteiro poder medir a temperatura para ver se não passa disso. Que se passar, a temperatura do chip pode chegar muito alta e você vai ter problema operacional. Ele pode começar a pegar fogo, literalmente. Certo? Então pede para determinar a potência dissipada pelo chip através do ambiente, para o ambiente, né, através da placa letada. E ele vem aqui e fala para a gente o seguinte, olha, despreze a radiação e as resistências de condução e contato entre o chip e a placa letada. Para que ele está fazendo isso? Só para tirar aqui embaixo. Porque do chip, na hora que a gente vai
posicionar ele, ou vou colocar a aleta aqui, normalmente a gente não coloca diretamente sobre ela. A gente tem uma pasta térmica, certo? Que é um fluido normalmente branco, tá? Que vai fazer um isolamento elétrico e, ao mesmo tempo, né, eliminar qualquer abaulamento entre a superfície que a gente teria da placa letada, né, e o chip, com aquela preocupação de, opa, se eu tenho um pedacinho da minha estrutura metálica encostando em qualquer das perninhas do chip, se isso acontecer, vai ter um curto-circuito fatal, né, vai fazer com que o chip queime. Então eu coloco o material, essa pasta de elétrica aí, entre o chip e a placa letada, certo? E ele pede base para a gente eliminar, né, essa resistência de contato, certo? E a resistência de condução que a gente vai ter na base. Ou seja, ele vai permitir que a gente curto-circuite o nosso problema para que essa mesma temperatura de 58 que a gente teria aqui para o chip, né, seja a mesma aqui na base de cada uma das aletas. Então, uma simplificação aqui para o problema, tá? Basicamente, para a gente, ele vai dizer que opa, vai ser a mesma temperatura de 58 na base dessas aletazinhas e é o que a gente vai utilizar. Então, para fazer o cálculo, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser calcular quem que é o θB, quem que vai ser o perímetro, quem que vai ser a área transversal, quem que vai ser o Mzinho, quem que vai ser o Mzão, certo? E aí para cada um deles, temperatura da base, a gente vai assumir que vai ser 58, menos a temperatura do meio, que é 30 graus, a gente vai ter 28, e a gente vai lá calcular o perímetro da área transversal. Como novamente para a gente ela é retangular, a gente vai pegar a largura dela, vai somar com a espessura, vai multiplicar por 2 para o perímetro. E para a área transversal da aleta, a gente vai pegar a largura e multiplicar pela espessura. A gente vai achar 25 milímetros quadrados, que vai dar 2,5 vezes 10 a menos 5, né, metros quadrados. Na hora de calcular o Mzinho, a gente vai achar 19,87 metro a menos 1. E na hora de a gente calcular o Mzão, seria para a gente, né, pegar o θB, multiplicar pelos termos da raiz, e a gente chegar lá em 3,30 watts. Certo? E aí vem aqui, ó, em detalhe, o enunciado não fala para a gente de novo, né, se o comprimento da aleta é longo o suficiente ou se ele tem uma temperatura que é conhecida, um ΔL, tá? Não fala se tem isolamento na ponta, então a gente vai assumir que há transferência de calor, né, na ponta da aleta. Então a expressão seria no nosso segundo caso. Então a taxa de transferência de calor vai ser calculada por essa expressão, onde na hora de fazer um cálculo a gente pode criar alguns atalhos. Já que eu tenho que calcular ml, posso calcular em separado, onde eu pego o m vezes o comprimento da aleta, que são os 30 milímetros, calculo já o ml e substituo ele aqui. O HM sobre K, faço as contas separadas e já deixo ele aqui para quê? Facilitar. E eu vou em calculo, né, o numerador, calculo o denominador, e na hora que eu faço isso, eu venho aqui e acho, né, qual seria a taxa de transferência de calor para cada aleta. Notem, a gente tem uma, duas, três, quatro aqui, que foi o que eu desenhei. Vamos ver se no problema é a mesma coisa. 4 aletas, né? Então, em cada uma das aletas, a gente vai ter aquela taxa ali, ó, ocorrendo. Opa, fiquei com isso não devia. Então, em cada uma das 4, eu vou ter 1,78. Quer dizer que nas 4 aletas vou ter 4 vezes isso. Só que não é só isso que é a taxa de transferência de calor na superfície. Eu tenho que avaliar a taxa de transferência de calor que eu vou ter na base, porque a taxa total vai ser a da base, né, mais a taxa em cada uma das aletas vezes o número de aletas. Então, para eu calcular para a base, eu vou pegar o mesmo coeficiente convectivo, o mesmo θB, que é a temperatura da superfície, que é a da base, né, menos T infinito, e vou multiplicar pela área livre. Área livre de quê? Área livre de aletas, certo? Porque da área total que a gente vai ter para a superfície, né, parte dela vai estar ocupada pelas aletas, certo? Tanto que por isso a gente calcula a efetividade.
Então, o que a gente faz? Para calcular a área ali, vou pegar a área da base como um todo e vou tirar a área transversal de cada uma das aletas que a gente vai ter. Então, eu vou pegar a área da base, que seria os 12 milímetros vezes 25 milímetros, ou seja, os 25 a gente teria aqui de largura. Aliás, de largura seriam 12, né? E de, vamos dizer assim, espessura, né, para esse caso, etc., ou profundidade para as aletas, seria esses 25. Na hora que a gente fizer o cálculo, né, a gente vai obter, basicamente, né, 12 vezes 25, seria 6 vezes 50, vai dar basicamente isso aqui, os 300, né, milímetros quadrados, que na hora que passar por metros quadrados vai dar 30 vezes 10 a menos 5 metro quadrado. E esse aqui, já que são 4 aletas, a gente teria 4 vezes 25 milímetros, então vai dar 200 milímetros. Então, na hora que a gente pegar os milímetros quadrados, tá? Na hora que a gente pegar os 300 milímetros quadrados menos aqueles 200 milímetros quadrados, a gente obter, aliás, menos 100 milímetros quadrados, a gente vai obter 200 milímetros quadrados, que vai dar esse 2 vezes 10 a menos 5, vai ser a área de troca-calor que vai existir na base. Essa área que a gente vai ter na base, né? Na hora que eu pegar ela, multiplicar pelo coeficiente convectivo e pelo θB, que é a temperatura na base menos T infinito, vai permitir que a gente encontre nesse 0,252 watts, ou seja, tem mais 0,25 watts que estão sendo perdidos pela base, que a gente vai somar, né, a taxa nas aletas para achar a taxa de transferência de calor total, que vai estar sendo dissipada para o meio e que efetivamente está, né, vindo, ou a origem dela é do próprio efeito Joule no, no chip, certo? Então ele vai estar dissipando para a gente 7,41 watts aproximadamente, certo? Basicamente dele ter, né, essas múltiplas aletinhas aqui, ó, e a base também para poder trocar calor. Dúvidas nesse exercício, gente? Alguma dúvida? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos testes, tá? A nossa primeira avaliação está marcada para o dia 28 de setembro. Ou seja, a gente teria 2 aulas antes da prova, só que isso é insuficiente para a gente ver a parte da transferência de calor transiente. A gente precisa de mais tempo. Por isso, todo semestre, mesmo tentando correr um pouquinho com a matéria, adiantar algumas coisinhas, não dá tempo da gente ver a condução em uma direção só depois da transiente para compor a matéria da primeira prova. Então, não dá para a gente seguir, né, o critério do IPUC certinho para a primeira prova, porque não dá tempo de ver toda a matéria. Tá? É muita coisa. Então, o que a gente vai ter que fazer vai ser garantir pelo menos 3 aulas para a gente ver a parte de matérias, etc. Mais uma aula para a gente fazer exercício, certo? Uma aula para a gente treinar para a prova, fazer um exercício dedicado para isso. E aí, vocês acham de ter uma prova lá para o dia 9 de outubro, ao invés do dia 28, ou seja, adiar em uma semana e alguns dias a nossa prova? Acho ótimo. Alguém tem prova no dia 9? Não, para mim vai ser ótimo. A gente sai daquela semana onde é prova, 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 né, para ter uma prova a menos, né, e poder fazê-la com mais tranquilidade também. Mudar vai ser melhor. Eu achei que esse semestre fazendo, né, como é que fala, tudo no computador, talvez fosse mais rápido, mas não necessariamente. Então, dia 9, dia 9 do 10. Sim ou não? Tem um monte de gente que já falou que sim, 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 ótimo, muito melhor. Alguém não pode no dia 9?
Talvez vai ter alguma viagem, alguma coisa assim. E aí a gente fecha essa matéria toda de condução, né, numa prova só. Fica os assuntos semelhantes todos juntos. E para a segunda prova a gente continua com o resto da matéria, que é convecção, jogador de calor, etc. Então já vou trocar a data aqui. Também vou colocar alguns outros exercícios para vocês poderem fazerem, treinando. Ver que vocês estão no ritmo de. Tá chegando as provas, né? Eu vou alterar aqui. Visualização. Editar. Só datas. Dia 9 de outubro. É sexta-feira do mesmo jeito. Então, o horário não muda. Certo? A nossa primeira matéria de condução é muito extensa. Muito, muito, muito. A gente vê com muito detalhe, tem muito detalhezinho. Tem que fazer muita dedução, tem exercício, tem que treinar isso, aquilo, etc. Então toma muito tempo mesmo. Certo? Mas depois que aprendeu a condução direitinho, aprendeu a parte de resistências térmicas, né, o resto fica muito fácil. Vira fórmula de bolo. Certo? Então, vou postar no Canvas, né, as aulinhas, os links, né, porque do Teams aqui, como as aulas todas, vamos dizer assim, deram ruim para trás, eu não consigo retirar o link que eu teria que baixar e ficar um arquivo de 4 GB, eu prefiro deixar o link do YouTube e deixar lá para vocês poderem utilizar. Bom que não expira, né, em 20 dias também. Nesse caso aqui já vai expirar em 13. Certo? E outros que nem eu consigo nem baixar porque deu ruim na gravação. Tá? Então é isso. A gente encerra aqui a aula sobre aletas. E a aula que vem já começa a parte de transferência de calor transiente. Então já vai ser uma outra pegada. O termo do tempo para a gente fica mais importante. Certo? Vou parar as gravações aqui. Já vou me despedindo de vocês.